Fala pessoal, então, mais uma aulinha, que a gente é para a aulinha de núcleo, tá? Então, quem assistiu outra aula minha aí, tô com a garganta um pouco ruim, mas é só a voz mesmo, tô um pouco rouco, tá? Uma amidalitezinha, mas nada de sofrimento, nada demais, como eu já falei na outra aula, tá tranquilo, tá de bom, tá de boa, não tá doendo, só realmente essa rouquidão. Então, a gente vai falar da parte de núcleo, tá? Então, introdução a núcleo, é a parte da aula de hoje. De hoje não, né? Essa aula agora, sei lá quando é que você está vendo isso, se é hoje, se é amanhã, para você é hoje, para mim, enfim, né? Vamos para a parte de núcleo. Veja, núcleo é um assunto também bacana, cai muito nas provas, Enem também, particulares, as provas espalhadas aí. Então, assim, é um assunto chave, tá? Então tem que saber. Quando a gente vai estudar núcleo, a primeira coisa que a gente faz é o seguinte, eu coloco isso aqui. Por quê? Porque o aluno já se depara com um problema, que é o seguinte, aqui beleza, hemácia, o cara é nucleada, show. Aí vem neurônio, nucleada, mononucleada, um núcleo só, ótimo. Aí músculo estriado esquelético, ele é polinucleado ou multinucleado, tem vários núcleos, é uma célula só com vários núcleos. Aí você, beleza. Aí eu venho aqui, procarionte, ponto. Isso aqui, ó, já quebra muita gente. Por quê? Porque, veja, tem autor, elaborador, professor que considera que bactéria não tem núcleo. E tá tudo beleza, não tem problema nenhum. Só que tem elaborador, professor, autor de livro que considera ela nucleada e desorganizada por não ter carioteca. E aí vem aquele sofrimento, tem ou não tem, como é que é? Depende, eu já vi livro onde ele diz uma parte que tem e outra que não tem. Então assim, não vai sofrer com isso. Qual o objetivo final disso? É um teste? Então eu preciso conhecer a banca, eu preciso conhecer o que é que ele vai colocar, tá? Infelizmente, não é assim, é nucleada, todo mundo diz que é nucleada e desorganizada, todo mundo diz que não é, tá bom? Então se você for pesquisar, você vai ter essa divergência, mas uma coisa muito tranquila e que é, na verdade, nada mais do que uma opinião. Então assim, isso daí é um problema que já está resolvido, vai para a questão e vai fazer isso daí. Eu nunca vi nenhum elaborador confrontar a nucleada com o núcleo desorganizado. Ok? E dependendo do que ele vai colocar no comando da questão, você pode também já sugerir uma boa resposta. Beleza? Então, núcleo. Núcleo é a parte central da célula, seja ela a eucarionte ou procarionte, ou seja, com o núcleo desorganizado ou organizado pela carioteca. Ele vai conter o quê? Ele vai conter DNA, RNA mensageiro, RNA ribossomal, RNA transportador, vai ter água, vai ter proteínas, vai ter uma série de coisas dentro desse núcleo. Esse núcleo é o comando central celular. Dele vai partir todas as mensagens e informações necessárias para a produção de proteína e do processo hereditário, que é o nosso código genético, que é importantíssimo. Agora, células procariontes, elas têm, no caso, um material genético pequeno, comparado à célula eucarionte. Se a gente for pegar uma célula eucarionte, a gente vai ver que o material genético dela é muito grande. Daí, uma necessidade que surge. A necessidade de condensação desse material. Calma aí que por enquanto não é cromossomo. Eu sei que você está vendo a anotação aqui, mas preste atenção no que eu estou falando. Não é cromossomo. É a organização do material genético DNA. Quando eu pego o DNA, eu tenho que organizar ele de que forma? Com estonas. Estonas são proteínas que conseguem, no caso, pegar 2 voltas de DNA e formar uma estrutura chamada nucleossomo. Então, quando a estona está aqui e eu tenho 2 voltas de DNA, eu já não tenho mais DNA, eu já não tenho mais proteína, eu tenho os 2. Então, eu tenho cromatina. Essa cromatina é, no caso, DNA mais estona. Essa estona, 2 voltas do DNA. Então, agora eu tenho cromatina. A cromatina, por sua vez, pode se comportar desespiralizada ou de forma espiralizada. Quando ela está desespiralizada, ela está na forma ativa e é chamada de eucromatina. Ela fica, no caso, menos condensada ou não condensada e ela não pega muito pigmento de coloração dela quando vai ver no microscópio. Daí fica meio esbranquiçado. A gente vai ver essa imagem já já. E quando ela está espiralizada, aí ela pega muito pigmento, obviamente, por conta da área, e aí ela fica heterocromatinizada. A gente consegue ver isso aí no microscópio. Ela aqui está no estado inativo. Para que isso? Controle higiênico. Não tem por que uma célula da minha epiderme produzir insulina, mas ela tem o DNA para insulina. Então o DNA que está envolto na estona, ele vai lá e espiraliza todinho na heterocromatina. Cara, eu sou muito ruim de abstração, cara. A minha abstração é muito ruim. Eu não consigo ver essa cromatina. A gente vai ver a imagem, não se preocupa, tá? Então eu vou mostrar a imagem mostrando DNA, mostrando a estona e você vai conseguir fixar isso legal. Por enquanto, DNA mais estona cromatina. Cada estona com 2 voltas de DNA nucleossomo e
eles juntos vão formar um filamento que pode estar desespiralizado, ativo ou espiralizado inativo, vai depender da função da célula. Tranquilo? Então, tipo de organização do núcleo e tipo de organização do nosso material. E aí vem uma atenção, eu gosto muito de tocar nesse assunto, que é o seguinte. Cromossomo. Cara, para definir cromossomo é um sacrilégio. Cada um que diga uma coisa, cada livro que diga uma coisa, e é uma confusão. Muito parecido com essa parte nucleada e anucleada. Então faz o seguinte, cromossomo é um filamento completo, de novo, cromossomo é o filamento completo de cromatina. Então quando eu tenho um filamento completo de cromatina, eu tenho um cromossomo. E aí você tem, ele muda de aspecto dependendo da fase. Que fase, Bara? Ou intérfase ou mitose. Eu já ouvi muita gente dizer assim, cromossomo só tem na mitose. Não, aí é cromossomo mitótico. Cromossomo não existe na intérfase. Existe. Ele, na verdade, na intérfase é o cromossomo interfásico. Então, assim, nesse caso tem que ter muito cuidado. Por quê? Porque essa definição conceitual muito restritiva de que o cromossomo só está na... ela é ruim, ela não é legal, porque ela não abrange a diversidade do conceito. E o conceito de cromossomo é filamento completo de cromatina. E o que é a cromatina? É DNA mais histona, que pode estar em 2 estados, ativo e inativo. Mas, Bara, e quando ele entra no processo de divisão mitótica? Na mitose, ele não espiraliza o cromossomo todo? Sim. Então, aí eu tenho um cromossomo metafásico, por exemplo, na mitose. A gente vai chegar a isso em outra aula. Mas ele é metafásico na mitose, ele está completamente condensado. Então, a cromatina, eucromatina está condensada e a heterocromatina está condensada. Ele está completamente condensado. Tranquilo? Então, é importante ressaltar que, a depender da fase, ele muda o aspecto. E esse cromossomo é um filamento completo de cromatina. Espero que essa parte tenha ficado. Tranquilo? Então vamos lá. Caso não tenha entendido, volta para, obviamente, ver isso aí de novo. Vamos para a próxima parte. E vamos lá, né, gente? Então agora eu vou fazer a representação, já fiz a representação aqui para você da célula eucarionte, né? Que aí vai ter o núcleo organizado pela carioteca. Então é importante aqui essa numeração para a gente poder, obviamente, colocar as estruturas que fazem parte desse núcleo. Então o núcleo ele está delimitado pela carioteca, né? Está meio deslocado para lá, porque eu vou ficar aqui mostrando a vocês, então eu desloquei um pouquinho para lá. Mas aí nós temos, veja, número 1, o que é isso? São poros proteicos que tem na carioteca. Perceba o seguinte, a carioteca, ela tem uma dupla membrana, não é uma membrana só, ela é uma dupla membrana e tem uma cisternazinha aqui. Então isso aqui é a membrana da carioteca e tem intervalos aqui, ó, ela é contígua, ela não é contínua, ela tem espaços onde são preenchidos por proteínas, canais proteicos bem complexos, tem mais de 70 proteínas cada um. Para quê? Para abrir e fechar, permitindo a passagem de substância de dentro para fora e de fora para dentro. Por exemplo, toda proteína é sintetizada no citoplasma. Nem toda proteína que está no citoplasma entra no núcleo. Então, existe aí o nucleoplasma, que é o número 3, que é o plasma nuclear, que é diferente do citoplasma, né? Se você for pegar lá o Sônia Lopes, ela vai falar do retículo nucleoplasmático que pode existir e tal, papapá. A gente não vai comentar sobre isso, a gente vai para os conceitos mais diretos. Então eu tenho aqui, primeiro, o canal proteico, que é o que regula a entrada e saída de substância do núcleo. Tem uma membrana da carioteca, que é uma membrana dupla com uma cisterna aqui dentro. Tem o número 3, que seria o nucleoplasma, tô meio gripado, né? Ó, nucleoplasma. Número 4 é o nucleolo. Aí nesse nucleolo é onde ocorre a formação de quê? RNA ribossomal, que é aquele que vai formar o ribossomo. O ribossomo ele tem proteína e tem RNA ribossomal. Então esse RNA ribossomal é feito pelo DNA do nucleolo, tá? Então tem esse nucleolo e aqui eu tenho o material genético. Quer chamar de cromossomo? Beleza. Cromatina? Beleza. DNA? Beleza, não tem erro. Agora depende do que é que você está falando. Então é importante você expressar isso na hora que você for falar o número 5. Né? Lembrando que aqui dentro eu tenho RNA mensageiro, RNA transportador, RNA ribossomal, sais, água, tem alguns açúcares, tem a própria proteína que vai formar, por exemplo, histona, tem o do ribossomo, ok? E algumas ocasiões você vai encontrar vários ribossomos aqui, ó, nessa membrana externa da carioteca, tá? Então, se você quiser completar esse desenho, você pode botar esses ribossomozinhos e geralmente quem fica atrelada a essa parte da membrana externa é o retículo rugoso. Então, em figuras é muito comum você ver esse retículo rugoso aí atrelado à carioteca na parte externa, tá? Pronto, gente. Então, olha só. Nessa aulinha também a gente já vai fazer uma introdução à divisão celular.
o que é o ciclo celular no processo mitótico e o que é também o processo meiótico. Tem que lembrar o seguinte, quando a gente vai falar de divisão celular, a divisão ela pode ser mitótica ou meiótica. Agora, quando a gente fala de ciclo, ela é mitótica, tá? Não se tem ciclo no processo meiótico, a não ser que seja um ciclo haplodiplobionte, ou que aí, obviamente, é um caso especial, um caso específico, dentro do processo de formação de gametas e de formação de esporos, ou de um zigoto que pode fazer meiose. Então, vou explicar isso bem direitinho para você poder entender de fato. Primeira coisa é o seguinte, quando a gente fala de ploidia, 2N, N, 3N, né, é quando a célula tem os seus cromossomos em pares, em trios, apenas um. Então, o tamanho do cromossomo dentro de uma célula eucarionte, ele vai determinar esse tamanho, vai determinar se esse cromossomo ele é solitário, se ele tem um par, se ele tem um trio e por aí vai. Se ele for solitário, eu digo que essa célula é haploide. Se ele tiver um cromossomo do mesmo tamanho dele, que é o cromossomo que vem um do pai ou da mãe, por exemplo, aí a célula é diploide. Se eu tiver 3, triploide e por aí vai. O normal é a gente falar de células diploides e haploides. Como é uma parte introdutória, vamos entender o que é que acontece. Em um processo de mitose, que é chamada de divisão equacional, equitativa, onde o mesmo número de cromossomo irá aparecer, eu digo que uma célula 2N, ao fazer divisão celular, tem que formar duas células 2N. Então tem que ser a mesma coisa da célula mãe. Então isso é equacional. Para que a gente usa isso? Usa para regeneração tecidual, então nesse caso, para você fazer um processo de regeneração, no caso de corte, por exemplo, um crescimento do indivíduo multicelular, por exemplo. Então, se o indivíduo ele é multicelular, ele vai aumentar o número de células à medida em que ele cresce. Ou até mesmo reposição celular, como é o caso da célula da gente, da epiderme, né? Então, ela vai fazendo o processo de reposição celular. Também é muito tranquilo. Agora, isso aqui é importante saber o seguinte, e tem gameta sendo formado por um processo de meiose e de mitose? Sim. No nosso caso, meiose. Mas no vegetal, a formação de gameta se dá por um processo mitótico. Então isso tem que ter muito cuidado. Por quê? Porque acha-se que mitose não forma gameta. Forma. Não forma na espécie humana. Mas nos vegetais ela forma. Então eu posso dizer que a mitose formará a gameta nos vegetais. E isso é equacional. Por que equacional? Porque uma célula N formará duas células N. Então você tem um gametófito que formará gametas, né? Se você lembrar desse termo. Se não lembrar, fica tranquilo, não precisa ir agora, meu Deus, que desespero. Não, relaxa, tá? Então, nesse caso, é isso que vai acontecer. E aqui, ó, você tem o quê? Equacional e você tem o quê? Equacional. Tranquilo? Isso é a mitose. Regeneração, crescimento, reposição e até formação de gameta, porém equacional. Quando eu vou para outra divisão, que é o efeito meiótico, aí é o seguinte. Primeira coisa, tem duas divisões, então o lance é esse, tem que se ligar. Tem a primeira divisão e a segunda divisão. Por isso que eu chamo de meiose 1, meiose 2. Mas aí calma, não fica olhando para cá, presta atenção no que eu estou falando. Meiose 1, o que é que ela vai fazer? Vai pegar uma célula 2N, vai pegar um N e jogar para cá e um N jogar para cá. Então ela pegou, no caso, células e transformou ela em quê? Em haploide. Então eu não tenho como ser contrário à ideia de que isso é um processo reducional. Então aqui eu já venho e digo, ó, a meiose 1 é reducional. Por quê? Porque ela diminui a haploidia da célula pela metade. Mas aí uma célula 3N, pois é, vai ter dificuldade. Ela vai ter dificuldade em fazer meiose, porque vai ser 1,5 para o lado e 1,5 para o outro. Então não rola. Então isso é um problema de formação de gameta de indivíduos triploides, por exemplo. Entende? Por meiose. Só que a segunda divisão, uma célula formará duas e a outra célula formará duas. Então no total eu terei 4. E aí o que é que acontece? Nesse caso, uma célula N formando duas células N é equacional. Então eu digo que a meiose 2, ou a segunda divisão meiótica, ela é equacional, porque ela mantém a haploidia da célula mãe, ou célula original, certo? Para a meiose, hoje é só uma introdução, eu vou citar quais são as meioses que existem. Eu tenho meiose gamética, a meiose gamética você deve conhecer, que é a nossa meiose. Eu tenho meiose espórica. A meiose espórica você deve conhecer do vegetal. O vegetal ele faz meiose e gera um esporo. E eu tenho a meiose zigótica.
A meiose zigótica é que ocorre, por exemplo, em algumas algas. O zigoto vai e faz meiose, gerando um indivíduo com células M, tá? Todas elas são meiose porque tem um processo reducional. Então você tem um processo reducional e tem um processo equacional. Lembrando que nós fazemos mitose e nós fazemos meiose. Os objetivos é que são diferentes, ok? No caso da gente, é formação de gameta. Tranquilo? Pronto, então finalizada a parte de introdução de mitose e meiose, né? Mais ou menos o que é, vamos para a intérfase. A intérfase, ela está dizendo o nome, interfase, né? Então isso daí para a mitose faz total sentido. É a fase que fica entre duas mitoses. Mitose, intérfase e mitose. Só que a intérfase, ela precede a meiose, porque ele faz intérfase, meiose e acabou. Essa célula não faz mais divisão. Então, nesse caso, você tem duas formas de interpretar a intérfase. É uma fase que fica entre fases mitóticas ou uma fase que precede a meiose. Eu preferi dizer que é a fase que precede a mitose ou a meiose. E porque eu estou incluindo meiose no meio. Se fosse só mitose, é uma fase que fica no meio, não tem problema. Essa fase tem 3 períodos. 2 de gap, espaços, e 1 de síntese. Quando tem esse gap, você tem G1, S e G2. Então, G1, gap 1, síntese e gap 2. Então, nesse caso, no gap 1, o que é que vai acontecer? Síntese de proteína. Fui bem direto. Mas aqui você tem aumento do volume celular, aumento das organelas e tal. Mas lembre-se, é uma introdução agora, tá? Essa aulinha é uma introdução. Período S duplica DNA. Atenção no seguinte. Quando eu digo duplica o DNA, lembre-se, aqui eu tenho um cromossomo com o seu centrômero, que é uma região altamente condensada, que serve para deslocamento do cromossomo dentro da célula, e eu tenho um cromossomo. Mas ele duplicou, Bara. Aqui, ó, tá sendo assim, ó, 2 vezes. Duplicou. Eu sei, aqui é um cromossomo simples e aqui é um cromossomo duplicado. Então entenda, se eu tenho 46 cromossomos simples na minha célula e eles duplicaram, agora eu tenho quantos? 46 cromossomos duplicados. Mas eu tenho 46. Eu não tenho aí, no caso, 92 cromossomos. 46 eles estão duplicados, ok? Então o S duplica a quantidade de DNA. A de cromossomo é a mesma. Então nesse caso, ó, uma molécula de DNA, 2 moléculas de DNA após a duplicação. Um cromossomo simples, um cromossomo duplicado. Tranquilo? Então lembrar disso daí para que você não confunda essa história da duplicação. E depois o período G2, que também é um período de síntese proteica, já preparando para entrar no processo mitótico. Eu peguei a intérfase e desenhei aqui junto com a mitose. Então é um ciclo, dá para perceber, por isso que mitose não meiose, tá? Ela não vai sair da meiose para a intérfase de novo. Então o período G1, vamos lá. G1, crescimento celular, volume das organelas, síntese proteica, tudo bem. Só que é o seguinte, o G1 tem 2 coisas importantes. Se uma célula como neurônio, músculo estriado esquelético não vai duplicar para entrar no processo de divisão mitótica, são células que vão entrar aqui numa subfase que é conhecida dos autores da biologia como período de G0. No período G0, a célula fica continuamente aí sem entrar em processo de duplicação, síntese proteica e mitose. Isso aqui, como a gente comentou, vai acontecer aonde? Por exemplo, neurônio, rapaz, viagem da gota. Neurônio e célula muscular estriada esquelética. Então, por exemplo, músculo estriado esquelético e neurônio, eles não entram em processo mitótico. Eles vão ficar em G0. E aí, logicamente, não sofrem divisão, tá? Então, aí é importante saber disso. Agora, existem 3 períodos no G1, no G2 e na metáfase, que são conhecidos como checagem. Então, G1, G2 e metáfase. Aí são as checagens. Aqui nessa checagem é importante sempre verificar o seguinte. Lesão no DNA, por exemplo, tem DNA lesionado? Tem, não segue adiante. Então, o que é que ele faz? Para e a célula entra em apoptose, ou seja, morte programada celular. A autólise, ela se destrói para que ela não vá conseguir passar para as células filhas aquele DNA lesionado. Então, isso é muito importante. Esses períodos de checagem vão fazer isso. O período de checagem não vai jogar para G0 e vai, porque o DNA está lesionado. Não é assim,
tá? Se o DNA estiver lesionado, apoptose. G0 é quando o metabolismo não vai entrar em processo de divisão celular. Na metáfase, a gente vai ver na outra aulinha, que vai estar por aqui em algum lugar, mas que é a metáfase, os cromossomos têm que estar na placa, todos alinhados, aí a checagem foi feita. Então, tanto G1 quanto G2 podem levar a célula a processo apoptótico, se o DNA estiver lesionado ou as proteínas não estiverem totalmente feitas ou produzidas. Lógico que essa proteína não está produzida, ele pode esperar, vai esperar aí um dia, uma semana, um mês, aí vai depender da célula, tá? Mas, geralmente, ela vai verificar o DNA lesionado para entrar em processo apoptótico. Essas proteínas aí são chamadas de ciclinas, ou ciclinas dependentes de quinase, né? Tem um gene que é muito famoso, que é a proteína muito famosa, que é a P53, é ela quem vai fazer toda essa verificação. Quando essa proteína está destruída, lesionada, ou não consegue confeccionar, aí a célula passa para o processo de mitose com o DNA lesionado. E aí causa o que a gente chama de quê? De câncer. É uma célula tumoral. É uma célula que vai fazer divisão mesmo com uma mutação nela. Isso, logicamente, que pode acontecer. Essa checagem, ela pode falhar, ou checkpoint, como dizem em inglês, né? Então, ela pode falhar, tá? É importante também ressaltar o seguinte. Aqui eu botei em partes iguais, porque eu não estou levando em consideração a questão temporal. Se eu levar em consideração a questão temporal, lembre-se do seguinte: 30 minutos, 1 hora, 8 horas, 9 horas, 12 horas, a depender da célula. Então é variável. Isso a gente não tem como usar um padrão, depende de qual célula a gente está estudando. Tranquilo? Então não esquece. G1, S, G2, síntese proteica nos 2 gaps e ter duplicação do DNA. Tem centríolo, tem outros fatores? Sim, mas a gente não vai comentar agora. Cromossomo simples, cromossomo duplicado. Quantos eu tenho? 1 e 1. Tranquilo? E, consequentemente, nossa checagem e o período G0. Pronto, para a gente encerrar essa parte introdutória, então, a gente vai para quê? Para uma atenção que é o cromossomo. O cromossomo, ele tem aqui algumas regiões interessantes, veja. Primeira coisa, essa partezinha aqui não é comum a todos os cromossomos. No nosso caso, por exemplo, do homem, é o 13, 14, 15, 21 e 22 quem tem. Isso aqui é chamado de zona SAT. Essa zona SAT, ela é responsável pela formação da ROM do nucleolo, região organizadora do nucleolo. Então, é a parte superior do cromossomo 13, 14, 15, 21 e 22. Se eu vier para essa constrição, ela é chamada de constrição secundária. Só tem quem tem a zona SAT, que são os cromossomos que a gente acabou de falar. Agora aqui, você tem quem? Você tem o centrômero. Então, ó, centrômero, tá aqui. Aqui eu tenho o braço, que é chamado de braço P. Aqui eu tenho o braço, que é chamado de braço Q. Isso aqui foi o que eu falei para vocês anteriormente, que serve para medir e ver o cromossomo quando ele é homólogo, o par dele. Então isso é importante numa determinação celular. E aqui embaixo, destacado de vermelho, eu estou colocando o que seria o telômero. O que danado é o telômero? É uma região sem genes específicos para a formação de alguma coisa, mas genes que vão determinar a senescência celular. Como é que esse gene determina? Tem uma enzima chamada telomerase, que é produzida, que ela vem aqui, que na verdade não é o gene especificamente, e em cada processo mitótico ou de divisão, ele quebra um pedaço do telômero. Logicamente que a maior parte do telômero ela é inativa, ela é inexpressiva, ela não tem muita expressão. Mas, como eu falei, genes, você tem 1 ou 2 genezinhos que vão fazer esse controle de alguns processos de quebra, mas não está exatamente no telômero. Ainda tem muito estudo a ser feito. Mas esse telômero, quando quebra, a célula está dizendo assim, menos tempo de vida. Aí a telomerase vem e quebra, menos tempo de vida. E isso marca a senescência celular, o envelhecimento dela. Então, cada mitose significa telômero quebrado. Então é importante saber o seguinte, uma célula velha tem pouco telômero, uma célula jovem tem muito. E sem telômero, a célula entra em apoptose. Então isso é muito importante para a gente entender o processo de envelhecimento celular. Eu sou uma pessoa que gosta muito de banho de sol sem proteção. Então eu vou exigir da minha pele uma renovação celular contínua, mitoses contínuas. Eu não envelheço tanto, mas minhas células envelhecem muito por perder o quê? Os seus telômeros. Então, em cada processo de divisão, ela já vai perdendo o telômero e vai, consequentemente, tendo envelhecimento celular.
Então é importante saber dessas partes. Braço PQ, centrômero, que é a região onde vai ter o deslocamento dele confuso, não tem gene. Zona SAT, cromossomos 13, 14, 15, 21 e 22, para formar ROM, região organizadora do nucleolo. E telômero, que tem genes ou não, né, um pouco conhecido, e que, consequentemente, vai ser quebrado pela telomerase, marcando a idade celular. Tranquilo? Então, essa é a nossa aulinha de introdução de núcleo. Espero que vocês tenham gostado. As outras aulas vão estar por aqui, pelo canal. Espero que vocês curtam, que vocês comentem, perguntem, que eu respondo sem problema nenhum. Tranquilo? Valeu e até a próxima aula.